nobres espectadores do canal Central HQs, bem-vindos à terceira parte dos quadrinhos da Comic Con Experience de 2019, as publicações que eu adquiri no evento e que eu estou aqui fazendo breves resenhas, apresentando esses materiais. Agora estamos, como eu disse, na terceira parte e eu vou abrir com uma publicação que eu achei foda, realmente é um material de muita qualidade e vai entrar para minha lista de melhores quadrinhos nacionais do ano de 2020, Os Olhos de Bartô, do Orlandelli. Ele que, na minha opinião, é um dos melhores quadrinistas nacionais da atualidade, é um cara já experiente, vencedor de prêmios HQ Mix. Para quem não o conhece, pelo menos pelo nome, ele é autor de Chico Bento Arvorada, da linha MSP. E aqui ele nos entrega um trabalho realmente muito bacana, que faz você refletir, tem várias mensagens. Basicamente nós temos um garotinho que é o Bartô, ele que não apenas vê as coisas, ele enxerga, porque para ver basta os olhos, conforme a própria narrativa da história passa para o leitor. Você vê, você está vendo. Agora, enxergar seria algo mais detalhista. Então, ele, vamos dizer assim, aprecia as pequenas coisas, o cotidiano, uma folha que cai, né? Quando chega o outono, ele percebe conforme ela vai caindo, os detalhes dessa folha. Um garotinho bem introspectivo na dele, que nasceu de uma família muito pobre. A mãe, né, fala: "Ô garotinho, você é muito lerdo, vamos, caminhe, me acompanhe." Ele realmente, talvez por apreciar um pouco mais o mundo comum, né, com os seus detalhes, ele acabe meio que viajando, ficando mais no seu mundinho. E vai mostrar ele desde a infância até a sua fase adulta, passando ali por um amigo manipulador que é o Nicolas, que é um cara todo falastrão. E conforme a história vai se desenvolvendo, você percebe que o Bartô, ele tem uma certa limitação intelectual, o que acaba fazendo com que ele seja manipulado pelo Nicolas e também por uma espécie de liga de heróis que serve para bater nas pessoas, atacá-las, né? Obviamente, pessoas que para eles são um mal para a sociedade. Se desde aquele maconheirinho que, porra, né, não estamos falando de um pedófilo, de um estuprador, mas qualquer pessoa que para eles seja realmente um mal para a sociedade merece ser espancado. E isso vai trazer graves consequências para o Bartô. Afinal, ele é aquele cara mais indefeso em termos intelectuais, apesar de ser um cara grandão, bruto e tal. Então as pessoas, elas tendem a jogar a culpa nele, né? Até porque ele não vai saber exatamente se defender. É um protagonista realmente muito interessante, as várias nuances que o Orlandelli coloca nessa publicação, com a arte que é sensacional. Eu gosto muito do trabalho artístico do Orlandelli, as cores da publicação também estão excelentes. É muito legal você acompanhar essa história dos Olhos de Bartô, uma publicação que, fica a dica, é um material realmente muito legal. Muito mesmo. Para vocês terem uma ideia, eu não costumo dar notas aqui nessas breves resenhas de publicações nacionais, mas esse material aqui eu daria aí uma nota 9 até 9,5. Ficaria mais pro 9, mas dá para chegar a um 9,5. Uma publicação realmente muito bacana. O próximo quadrinho é Savants of Sounds, minissérie em 4 partes. Essa aqui é a primeira edição. Uma publicação com uma qualidade gráfica muito boa, escrita por Gabriel Arraes e a arte sensacional do Abel, muito boa mesmo, lembra bastante o estilo do Sean Murphy, e não tô exagerando. Até vou mostrar um pouquinho da arte da publicação, tem capa cartonada de alta gramatura, papel couché. Olha um pouquinho da arte antes de eu entrar no mérito da publicação, para vocês verem que eu não estou exagerando. Basicamente nós temos uma história que me parece bem original, onde nós temos a representação consciente dos sons. Sabe aquela pessoa sinestésica que é capaz de ouvir um barulho e ela sente o gosto, vê cores quando escuta um som? Nós temos uma garota que tem essa capacidade e existem diversos tipos de sons que são representados por
pessoas, aí entre aspas, seriam quase como seres fantasmagóricos. Então nós temos o protagonista, que é o carinha aqui da capa da edição, que é o som da guitarra. Existe o som do baixo, o som da bateria, o som do teclado, até fala assim, né? Olha, o som, tipo, da guitarra matou o som do teclado, né? Com várias referências musicais aqui, desde Metallica, Beatles, a Nirvana, sobre um determinado suicídio que acabou acontecendo, além dos sons primordiais, que são os sons da natureza, o som da água, de uma cachoeira, por exemplo. Então, é uma história, eu achei muito criativa, que me prendeu nessa primeira edição. Também vai entrar para minha lista de melhores quadrinhos nacionais desse ano de 2019, pela abordagem, pela narrativa, a própria arte da publicação é de muita qualidade. Então, o protagonista, que é o som da guitarra, ele vai se aproximar cada vez mais dessa garota, que é uma pessoa sinestésica, ela que tem um irmão gêmeo, que não é exatamente um cara de boa índole. Eu não posso falar muito para não soltar spoilers, mas eles acabam criando uma conexão, né, a garota com o protagonista. Então ele sabe onde ela está a partir do momento que alguém toca uma guitarra e ela estiver próxima, que ele passa pelo corpo dela, ele sente as vibrações e consegue localizá-la, e ela vê ele. Então, em alguns momentos até parece que ela é uma garota louca, né? Porque ela começa a falar sozinha e tal, e tem uma construção que parte por um lado não mais tão onírico e musical, mas também conspiratório, que aí nós vamos acompanhar conforme as edições dessa minissérie forem sendo lançadas. É uma publicação realmente de muita qualidade. Eu indico esse material aqui para vocês. Fica a dica, material realmente muito bom. O próximo material é o Coelho Nero do Omar Viglione. E como diz a capa, simpático, só que não. Porque ele atira para todos os lados. E atira também no politicamente correto. E é isso que me agradou bastante nessa publicação. Trata-se de uma compilação de tiras do Coelho Nero, feitas pelo Omar Viglione na web, mas lançado agora em material físico. Então você tem algumas coisas bem interessantes aqui, como por exemplo, ele questionando em qual banheiro ele deve utilizar. Afinal, você tem meio homem, meia mulher, gay, homem, mulher, são vários os banheiros e ele está indeciso em qual deles ele deve entrar. E ele faz várias críticas interessantes ao modo de vida das pessoas, às próprias contradições, mas ele não é exatamente um material panfletário. São tiras muito divertidas, inteligentes. A arte do Omar realmente é bem bacana, dá bastante expressividade para os personagens, alguns trejeitos, uma série de tirinhas que eu curti bastante, então fica a dica para vocês, material realmente de bastante qualidade. O próximo material é Grax, de Gus Sentini, autor de The Guardian Em Busca da Luz, que teve resenha aqui no canal Central HQs. A publicação com bom acabamento gráfico, tem um relevo aqui nas letras da publicação, aqui também na parte de trás desse símbolo. É uma publicação independente da série The Guardian, ainda que ela se passe dentro do mesmo universo. É um material que tem uma arte bem bacana, olha só, onde nós temos Gun, que é um planeta onde existem selvagens, monstros, guerreiros, mas um determinado guerreiro se destaca, que é o protagonista que está aqui na capa dessa edição. Ele vai além dos músculos, ele reflete, ele filosofa, ainda quando ele é agressivo. É uma história curta mostrando um pouquinho mais de Balruan, que é a região mais selvagem e perigosa de toda a Gun. É um material do gênero fantasia, uma história curtinha, bem narrada e que tenta transmitir algumas mensagens e reflexões para o leitor. Publicação que, como eu disse, ainda que seja independente, pertence ao mesmo universo de The Guardian Em Busca da Luz. Material bacana que eu indico para vocês. Para finalizar, nós temos Vikings Noite em Valhalla, do Eduardo Cassi e do Carlos Seco. Uma publicação da editora Draco, tem um acabamento gráfico bem bacana, vocês estão vendo aqui o reflexo, né? O verniz aplicado,
material com capa cartão, o papel é o offset preto e branco, que vai narrar a história de vikings em busca do sucesso como vikings, exatamente. Então o negócio é pilhar, invadir, morrer com honra para ir para Valhalla. Então eles não tomam cuidados, medidas para alcançar os seus objetivos. É uma história que mostra essa sede de sangue, a questão pessoal dos vikings em ter uma grande honra na morte para alcançar o paraíso que seria Valhalla. Uma história simples, direta, mas bem escrita e com bons desenhos. Material em preto e branco, conforme vocês estão vendo, que mostra essa selvageria, mas ao mesmo tempo uma questão mais pessoal, de crença dos vikings em relação a alcançar o paraíso através da violência. Uma publicação realmente bem bacana e interessante. Então é isso daí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, que esses quadrinhos nacionais façam você despertar com relação à produção que nós temos aqui no Brasil de quadrinhos de alto nível e que eu indico para vocês. Então é isso daí. Os links estão na descrição desse vídeo, caso vocês se interessem por algumas dessas publicações que eu mostrei nesse vídeo. Um abraço para todos vocês e fui!